Autoridades, parlamentares, professores, gestores, senhoras e senhores, bom dia. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Manaus. Anunciamos a abertura da reunião solene em homenagem aos 110 anos da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, conforme requerimento número 080/2019, de propositura do vereador professor Gedeão Amorim, com subscrição do vereador Everton Campos Vanderlei. E para presidir esta reunião solene, convidamos o excelentíssimo vereador professor Gedeão Amorim. TV Câmara, o Legislativo Municipal mais perto de você. Você tem imagens do plenário da Câmara Municipal de Manaus em uma reunião solene em homenagem aos 110 anos da UFAM, com a entrega de uma placa. Lembrando que esta é uma propositura dos vereadores, vereador Gedeão Amorim e também vereador Dr. Everton Vanderlei. Será presidida pelo vereador professor Gedeão. Bom dia a todos, autoridades, nobres vereadores, senhoras e senhores, bom dia. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta reunião solene em homenagem aos 110 anos da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Neste momento, convidamos para compor a mesa diretora o excelentíssimo senhor vereador Dr. Everton Vanderlei. O magnífico reitor, professor doutor Silvio Mário Pulga Ferreira, reitor da Universidade Federal do Amazonas. O professor mestre Cleto Cavalcante Leal, vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, neste ato representando o governo do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor Pablo da Silva Negreiro, corregedor-geral da Procuradoria-Geral do município, neste ato representando a Prefeitura de Manaus. O excelentíssimo senhor vereador Dante Souza. A sua senhoria, o senhor professor doutor Valmir de Albuquerque Barbosa. Convidamos também para compor a mesa o nobre vereador Alonso. A sua senhoria, o senhor tenente-coronel de infantaria Cássio Daniel Bezerra do Vale, subchefe do setor de serviço de recrutamento de preparo de pessoal da Aeronáutica de Manaus, neste ato, representando a ala 8. E a sua senhoria, o senhor Renato Aguiar Dias, diretor da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, FEComércio. Convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro, executado pelo Coral de Servidores da Câmara Municipal de Manaus, sob a regência do maestro Johnny Moira.
Solicito ao mestre de cerimônia que faça a leitura da história da Universidade Federal do Amazonas. A Universidade Federal do Amazonas, UFAM, em 17 de janeiro de 2019, comemorou 110 anos de existência, oriunda da primeira instituição de ensino superior implantada no país, a então Escola Universitária Livre de Manaus. Criada pela Lei Federal 4.069-A, de 12 de junho de 62, do Decreto 53.699, de 13 de março de 1964, a sucessora legítima da Escola Universitária Livre de Manaus. A Universidade do Amazonas teve sua instalação como fundação de direito público, mantida pela União Federal, em 17 de janeiro de 65. 39 anos após a desativação da Universidade de Manaus, a universidade recebeu a denominação de Universidade Federal do Amazonas, por disposição da Lei 10.468, de 20 de junho de 2002. A universidade goza de autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial e obedecerá ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, sempre atualizada na missão de cultivar o saber em todas as áreas do conhecimento por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para a formação de cidadãos e para o desenvolvimento da Amazônia. Contando com mais de 1.700 professores de carreira, 1.600 técnico-administrativos em educação e mais de 40.000 estudantes nas diversas modalidades de formação, a UFAM oferece 118 cursos de graduação e outros 61 de pós-graduação. As atividades são desenvolvidas tanto na capital quanto em 5 campos estrategicamente instalados nos municípios de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. Com tal estrutura, a única universidade federal localizada no Amazonas atende a mais de 50 municípios do interior, ao mesmo tempo que mantém mais de 170 parcerias com instituições estrangeiras de ensino, pesquisa e desenvolvimento. Ao completar 110 anos de existência, a Universidade Federal do Amazonas figura como uma das mais importantes instituições de desenvolvimento da região, apoiada no princípio de que a educação é o caminho mais seguro para o crescimento econômico e social sustentável. Neste momento,
convidamos a todos para assistir à apresentação do coro de câmara da Orquestra Sinfônica da Universidade do Estado do Amazonas, sob a regência do professor e maestro Dr. Hermes Coelho, com a participação do pianista Lucas Lima Mesquita. Queremos agradecer a apresentação do coro de câmara da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e ao maestro Dr. Hermes Coelho. Neste momento, convidamos os excelentíssimos vereadores, professor Gedeão Amorim e Dr. Everton Vanderlei, e o magnífico reitor, professor Dr. Silvio Mário Puga Ferreira, para que se dirijam ao dispositivo para darmos início a esta homenagem. Em nome dos vereadores da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Manaus, temos a honra de fazer a entrega da placa em homenagem aos 110 anos da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, ao magnífico reitor, professor doutor Silvio Mário Puga Ferreira. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Manaus, 17ª Legislatura. A Câmara Municipal de Manaus parabeniza a Universidade Federal do Amazonas, UFAM, em alusão aos seus 110 anos de criação da Escola Universitária Livre de Manaus, marco inicial da Universidade Federal do Amazonas, comemorado em 17 de janeiro.
é a principal instituição de educação superior do Estado, sendo assim a indutora de desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do Amazonas. Eu passo às vossas mãos. Eu gostaria de agraciar também aqui ao professor Dr. Valmir Albuquerque, ex-reitor da universidade, para tomar parte neste dispositivo. Dando continuidade às honrarias, convidamos o magnífico reitor, professor Silvio Mário Puga, para receber a sua honraria. Em nome da Câmara Municipal de Manaus e seus vereadores aqui nominados, professor Gedeu Amorim, professor Dr. Everton, Vanderlei, Dr. Dante Souza, Dr. Alonso Oliveira, nós, em comemoração aos 110 anos da Universidade Livre de Manaus, parabenizamos o nosso magnífico reitor, professor Dr. Silvio Mário Puga Ferreira, reitor no período de 2007 a 2021, pelos relevantes serviços prestados à UFAM, principal instituição de educação superior e de indução de desenvolvimento científico e tecnológico do nosso Estado, plenário da Câmara Municipal de Manaus, em 9 de maio de 2019, melhor dizendo. Quase que eu volto ao tempo. Convidamos para retornar ao dispositivo para receber sua honraria o professor Dr. Valmir de Albuquerque.
Em comemoração aos 110 anos da Escola Universitária Livre de Manaus, marco inicial da Universidade Federal do Amazonas, a Câmara Municipal de Manaus, em atendimento à solicitação do vereador professor Gedeon Amorim, tem a honra de parabenizar o senhor Valmir de Albuquerque Barbosa. Convidamos aos senhores que retornem aos seus assentos à mesa diretora para continuarmos esta solenidade. E agora convidamos novamente o coro de câmara da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Amazonas, sob a regência do professor e maestro Dr. Hermes Coelho, com a participação do pianista Lucas Lima Mesquita, para a sua apresentação. Cantaremos duas músicas agora, para encerrar nossa participação. Pela Luz dos Olhos Teus, do Vinícius de Moraes, um arranjo vocal meu, e a segunda música, Dia Branco, de Geraldo Azevedo, também com arranjo vocal meu. No Dia Branco, que é a segunda música, teremos o solo do nosso aluno, o Franklin Raikar. Se você vier pro que der e vier comigo, eu te prometo sol, se hoje o sol sair ou a chuva, se a chuva cair, se você vier até onde a gente chegar,
numa praça na beira do mar, num pedaço de qualquer lugar. Nesse dia branco, se branco ele for, esse tanto, esse canto de amor. Oh, oh, se você quiser e vier pro que der e vier comigo. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor vereador professor Gedeão Amorim para fazer o seu pronunciamento. Uma palavra ao nobre vereador, professor Gedeão. Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a esta singela homenagem que nós prestamos hoje Obrigado. Prestamos hoje, ainda que alguns meses depois da data de referência, à Universidade do Amazonas. Quero assim conceituar para nós fazermos a simbiose do que foi a origem desta história, com a Escola Universitária Livre de Manaus, nos idos de 1909, quando o Amazonas usufruía do seu apogeu da Belle Époque, que, portanto, demandava a criação de um centro de desenvolvimento de inteligência para o que acontecia no estado do Amazonas naquela época. Eu quero saudar inicialmente os nossos colegas vereadores da casa, a começar pelo excelentíssimo senhor Dr. Everton
Vanderlei, que é oriundo da Universidade do Amazonas, médico, que tem uma imensa contribuição com a agenda das questões relacionadas à saúde do município e do Estado nesta Casa Parlamentar. Quero saudar e agradecer a presença do vereador doutor Alonso, que está aqui também nos prestigiando, como também a presença importantíssima do vereador doutor Dante, que nos acompanha neste momento. Quero saudar nosso magnífico reitor, doutor Silvio Mário Pulga Ferreira, que vem amargando a dureza de conduzir a Universidade do Amazonas, que ainda não é uma instituição consolidada e que, portanto, exige dele, da sua equipe, um trabalho diuturno. Eu, de certo modo, conheço e sei que a Universidade do Amazonas, sob sua liderança, vem se conduzindo muito bem. Gostaria de saudar os nossos outros ex-reitores, mas aqui ficou o meu magnífico reitor, de quem fui pró-reitor, doutor Valmir de Albuquerque, que comigo e outra equipe valorosa, tivemos um momento de transição muito importante na universidade. Momento em que começávamos a fazer da universidade realmente uma academia com profissionais de formação estrito sensu, com os primeiros grupos para a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias. E cada um desses reitores que se sucederam pela universidade foram numa sequência de contribuições, cada vez mais incorporando estruturas e valores acadêmicos. Eu não posso deixar de mencionar todos os outros reitores que, por algum motivo, não puderam estar aqui, mas esta é uma homenagem que nós devemos a todos. Devemos homenagens. E, se você me permite, eu retomo um pouco mais. Eu estive sob o reitorado do professor Hamilton Mourão, na condição de aluno. Depois estive na condição de docente, já nomeado pelo magnífico reitor, faltou uma imagem, Roberto Vieira. Deveria estar conosco hoje, mas eu sei das suas limitações. O professor Dr. Marcos Barros. Dr. Marcos Barros tem uma marca muito importante na história do desenvolvimento da universidade, sobretudo com uma certa consolidação da vida acadêmica de ideologias pluralizadas. Ali nós conseguimos, depois da primeira eleição do doutor Roberto Vieira, a eleição do Marcos Barros, e foi um momento muito importante para a nossa concepção política. Era embrionário, eu sei que tinha muitos movimentos, um tanto quanto amadores, mas foram, todos eles, o início de uma grande caminhada. Depois do Marcos, nós tivemos o reitorado do professor Nelson Frage. Muitíssimo importante. Um momento em que nós estávamos formando quadros importantes para a universidade. A Universidade do Amazonas, até o momento em que o doutor Nelson assumiu, era muito limitada de quadros de mestres e doutores. Éramos muito poucos. E foi um momento muito importante, porque no seu reitorado, a universidade teve que se manter com muitos contratos precários de docentes para dar condição de saída para os professores saírem de Manaus e fazerem suas formações em nível estrito sensu.
Depois do professor Nelson, tivemos a contribuição do professor Valmir, já me referi a ele, e o professor Valmir teve uma contribuição muito grande, a lembrar que os quadros de educação básica do estado do Amazonas, àquela época, eram todos muito elementares. Nós tínhamos, em todo o estado, professores para a educação básica com formação de nível médio apenas, o famoso magistério. E com o professor Valmir nós empreendemos um grande projeto, o chamado PEFD, Projeto Especial de Formação Docentes. Foi uma medida audaciosa, porque nós éramos muitíssimos rigorosos com essa questão dos nossos ingressos na universidade, com os vestibulares restritos. Para cursos da sede, nós começamos a oferecer, em atendimento a uma chamada da Lei de Diretrizes e Bases de 1996. E começamos a oferecer licenciaturas pelo Estado. Quase todos os municípios maiores do Estado do Amazonas. Este projeto, durante o reitorado do professor Valmir, valeu ao Amazonas hoje ter uma população assistida por muitos quadros de inteligências que foram oriundos dessa decisão. Vamos lembrar que, nessa época, nós só tínhamos a instituição da UA, então, como formadora de licenciados. Somente nós fazíamos isso. E, portanto, era da nossa competência que transgredíssemos algumas coisas e formássemos os nossos professores para a população. E assim o fizemos. Depois, com o surgimento da UEA, em 2001, foi criado um outro programa para formar os professores para as séries iniciais. De tal sorte que o Estado do Amazonas, em educação básica, a partir dessas iniciativas, ficou absolutamente servido de professores de pós-graduação. É para nós hoje motivo de orgulho, professor Valmir, doutor Silvio Pulga, todos que nos escutam, saber que nas escolas públicas do Amazonas, mesmo no interior, encontramos hoje mestres, doutores, pessoas desenvolvendo pesquisas, escrevendo, etc. É outra fisionomia humana que nós temos. E essa é uma grande contribuição da nossa universidade. O professor Valmir Albuquerque foi sucedido pelo Dr. Idemberg Frota, uma profissional de formação em física, bastante austero, e ele veio na mesma sequência. Agora, noutra vertente, se eu posso caracterizar assim, já com a consolidação de alguns laboratórios de pesquisa, mais preocupado com essa questão da qualidade acadêmica, e o Idemberg teve 2 períodos. Foi substituído, ou foi sucedido pela professora Márcia, na mesma escola, momento importante para a Universidade do Amazonas, momento em que ela consolidou os campi avançados, que ainda estão crescendo sob a gestão do atual reitor, professor Silvio Pulga. Não é uma tarefa simples o que nós fizemos nesta instituição. Eu digo nós porque me incluo um pouco. Eu ainda estou nas tratativas aqui da nominata, eu quero saudar as outras autoridades aqui. Está aqui. A Sua Senhoria, o senhor Tenente Coronel da Infantaria, Cássio Daniel, seja muito bem-vindo a prestigiar este momento. E eu quero saudar a senhoria, Vossa Senhoria, senhor Renato Aguiar Dias, diretor da Federação do Comércio do Estado do Amazonas. FEComércio é muito importante a presença de Vossa Senhoria neste momento. Meus senhores e minhas senhoras, alguns motivos nós temos para promover esta homenagem. Primeiro, porque a Universidade do Amazonas é, para nós, a
a célula máter do desenvolvimento da nossa inteligência. Imagine nós aqui nessa parte do Brasil, tão isolado, e nós termos aproveitado desta iniciativa do início do século passado, termos subsistido com a Faculdade de Direito, gloriosa, de lá para cá, mantendo algumas iniciativas de curso, o professor Valmir conhece esse detalhamento mais do que todos nós, para finalmente, em 1962, termos o decreto de criação ainda sob o governo do presidente João Goulart. A nossa universidade foi implantada exatamente por uma decisão do seu colegiado para ser implantada em 17 de janeiro, a mesma data de 1909, como sendo a Universidade do Amazonas, uma fundação, e que ali começamos. E essa é uma história linda, porque é uma história de voluntariado fantástico, porque nós não tínhamos quadros de formação acadêmica bastante para desenvolvermos a implantação de uma universidade. Portanto, tivemos que aproveitar os talentos que nós tínhamos à época, né? Professores do Colégio Dom Pedro, professores do Instituto de Educação, do Solon de Lucena, professores do Instituto Benjamin Constant. Basicamente, estes colégios foram as instituições que proveram os primeiros quadros docentes para a nossa universidade embrionária. E eu lembro bem que a minha passagem pela universidade foi mais ou menos assim. Eu ingressei em 77, está aqui o professor Paulo Monte, meu colega de turma, de licenciatura em filosofia. Nós iniciamos no prédio da Emílio Moreira e depois desbravamos o campus universitário, né? Ainda muito distante, com muitas resistências, e começamos ali, mas era, na verdade, como eu disse, ainda uma universidade embrionária, com quadros muito deficitários de formação acadêmica. A nossa cultura acadêmica era muito elementar. E tudo isso que eu fui descrevendo na apresentação dos reitores foi fazendo com que a universidade fosse, aos poucos, se consolidando. E eu tive a oportunidade de conviver, portanto, com grande parte da história mais recente da Universidade Federal. Como aluno, a partir de 77, a partir de 84 como docente, depois exerci alguns cargos na administração da universidade, fui vice-diretor, diretor do ICHL, fui pró-reitor do professor Valmir, e tenho pela universidade assim a minha consolidação de homem, a minha formação de um modo geral. Então tenho por ela, pessoalmente, um grande reconhecimento, do ponto de vista pessoal. Mas, como disse, nós do Amazonas devemos, nós todos, devemos à Universidade Federal do Amazonas todo o reconhecimento pelo que ela significa para nós. Hoje, Manaus é uma metrópole. Tem outras universidades, tem a UEA, que é uma pública, e tem outras particulares, tem o IFAM, já com níveis superiores, com estudos de pós-graduação, mas todos nós somos oriundos da Universidade Federal do Amazonas. Nesses tempos tão controversos em que nós passamos, e desta casa já nos pronunciamos esta semana passada, acerca desses bloqueios do orçamento das universidades federais, nós não poderíamos deixar de prestar uma homenagem, porque isso é uma certa afirmação de reconhecimento da importância desta instituição. A população que nos assiste pelos nossos meios de comunicação, pelas redes sociais, precisam ter a oportunidade de vez em quando, poder voltar um pouco, saber da nossa história, de como nós nos formamos, nos criamos e chegamos até aqui. Felizmente, hoje a universidade é uma instituição
bastante reconhecida, com quase 120 cursos de graduação, quase 40 cursos de pós-graduação, com altos índices de pesquisa já reconhecidos. Temos participação em diversas instituições estrangeiras. Portanto, a Universidade do Amazonas hoje é uma instituição, diria, já com bastante solidez. Como tudo, na realidade, continuamos avançando. É preciso que a gente avance muito mais, né? Mas tem, além do desenvolvimento acadêmico propriamente, há uma coisa que nós devemos estar sempre pontuando com a universidade. Desde que eu me entendo sobre a Universidade do Amazonas, que ela tem uma referência de uma instituição rigorosamente ética. É a nossa instituição de referência da moralidade, das coisas públicas, da condição de estar onde está, sem nunca se imiscuir nas querelas, nas mesquinharias da vida política do país, do Estado ou mesmo do município. É, para nós, sempre motivo de orgulho nos referirmos à Universidade Federal do Amazonas. Por isso, nós estamos aqui fazendo este reconhecimento. Eu quero me referir ao deputado Heron Bezerra, que está aqui entre nós, que é quadro docente da universidade. Deputado, vocês sabem da trajetória dele, do seu modo de pensar, sempre muito coerente com sua posição. E no ano passado nós tivemos em comum a oportunidade de passarmos pela Câmara Federal dos Deputados, Câmara dos Deputados Federais. Num certo momento, o deputado Heron, me substituiu, e nós, naquela circunstância, consignamos uma pequena emenda, era o que nos restava. Eu, inicialmente, comecei a desenhar as emendas orçamentárias, o Heron me substituiu e ele ratificou. Não é muita coisa, mas eu acho que a universidade vai ter um pouco de trabalho para conseguir empenhar e aplicar cerca de 3 milhões de reais, me confirmou há pouco o deputado Heron. Nós todos nós que passamos pela UFAM, os mais ou menos próximos, temos o orgulho de dizermos que somos oriundos da UFAM. Ex-alunos, ex-professores, a UFAM é para nós sempre uma grande referência. E é bom, e é necessário que a população de Manaus e do Amazonas reconheça esse nosso patrimônio como necessário, como importante e como uma célula que precisa ser defendida a todo momento. Estamos passando agora por essa nova onda de um novo governo, com certas incompreensões, com certas decisões um tanto quanto ultraliberais, mas é preciso que a gente se mantenha. E nós aqui nesta Câmara, magnífico reitor, tanto quanto eu sei que a Assembleia Legislativa também o faz, estamos aqui a postos para defender os interesses do nosso Estado e, particularmente, da nossa instituição máter da Academia do Amazonas. Parabéns à nossa UFAM pelos seus 110. É muito nova. É bom que nós estejamos aqui, ainda dando testemunhos destes tempos em que nós viemos convivendo com essa grande oportunidade. Parabéns a todos os servidores da UFAM que aqui estão, professores aqui. Se eu for nominar, vou errar, mas está ali o Evandro, está ali o Serginho, quem mais que eu vejo aqui? O Pinheiro está bem aqui do lado, o professor Nonato, o professor Bruno, que tem uma grande contribuição. Eu vou pecar agora imensamente. Mas, enfim, a Rose, que está ali. Quero muito partilhar com vocês este movimento de orgulho para nós. A ratificação de reconhecimento a uma instituição necessária, importante, até aqui e será sempre. Quero agradecer a participação do nosso maestro,
da universidade, o maestro da nossa Câmara, que esteve aqui também com o nosso coral, e ao coral, está ali, né? E ao coral da universidade que aqui esteve. Ademais, um abraço a todas as pessoas que vieram aqui prestigiar esse momento. Convidamos agora para fazer o seu pronunciamento o senhor vereador Dr. Everton Vanderlei. Salve Deus a todos. Quero, na pessoa do magnífico reitor Silvio Puga, dar boas-vindas a todos que compõem a mesa. Quero parabenizar o nobre vereador e amigo, professor Gedeon Amorim, pela propositura, pela iniciativa. Pois bem, eu e na pessoa do senhor Moisés Santos, dá boas-vindas a todos os convidados. Pois bem, eu como ex-aluno da UFAM, antiga UA, onde tive a felicidade de realizar um sonho na minha formação como médico. Medicina, para mim, primeira e única formação que eu tive acadêmica. Então, na certeza que são belas as lembranças daquele momento, e que até hoje eu tento, da melhor maneira possível, transmitir nossos conhecimentos, que lá, na verdade, foi o embrião de tudo na minha formação. Então, é mais do que justa a homenagem a esta universidade que me abrigou e abrigou a tantos, e hoje exerce seu papel, a sua função, junto à sociedade de Manaus, à sociedade do Amazonas e do Brasil afora, na certeza disso. Hoje nos reunimos aqui para mais que homenagear a nossa universidade em seus 110 anos de existência. Hoje estamos aqui para falar de 3 palavras: sonho, esperança e realização. Quando, em 17 de janeiro de 1909, a Escola Universitária Livre de Manaus foi criada no meio da floresta amazônica, seria possível imaginar, naquela época, que aquele pequeno embrião se tornaria a espinha dorsal de todas as grandes questões técnicas, acadêmicas de nosso Estado? Muito provavelmente. Mas alguém ousou sonhar. O tenente-coronel Joaquim Eulálio Gomes da Silva Chaves sonhou uma vez com uma escola universitária no mais longe rincão deste Brasil. E hoje, graças a este sonho realizado, tantos e tantos jovens têm a esperança, professor Gedeon, resoluta de poder ingressar em cursos superiores nesse estado do Amazonas, independentemente de sua classe social, cor, gênero ou convicção religiosa. Essa esperança
esperança, palavra tão forte que alimenta os sonhos mais lindos que uma pessoa pode sonhar, é indiscutivelmente o combustível que alimenta todas as grandes realizações humanas. Mas o homem sozinho é incapaz de formar-se por completo. É preciso família para educá-lo. É preciso de amigos para apoiá-lo. E é preciso da academia para direcioná-los. A sociedade que tanto almejamos passa necessariamente pelos caminhos da academia. A sociedade que produz pessoas de valor, sonhadores, pessoas convictas da mais bela esperança. Esperança na construção do bem-estar coletivo e que mais indivíduos que realizam todos os grandes feitos científicos e sociais devem, em algum momento da vida, beber da água de Sócrates. Para finalizar, gostaria de agradecer a nossa UFAM, hoje representada na figura de seu magnífico reitor, Silvio Pulga, por nos proporcionar um ambiente capaz de inspirar sonhos, de nos dar esperança e, sobretudo, nos capacitar para grandes realizações. Parabéns, UFAM, tenho dito. Convidamos o professor mestre Cleto Cavalcante Leal, vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, neste ato representando o governo do Estado do Amazonas. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor vereador, professor Gedeão Amorim, propositor, excelentíssimo senhor vereador Everton Vanderlei, e cumprimento todos da mesa, na pessoa do meu caríssimo, magnífico reitor, professor Dr. Silvio Mário Pulga Ferreira, reitor da Universidade Federal do Amazonas. Quero cumprimentar a todos da plateia, destacando aqui meu caríssimo colega, amigo, Edmilson Bruno, que nós temos trabalhado juntos, professor Valtair Machado, também já companheiro de lutas, e ao meu querido Décio Reis, que está ali quietinho, sempre parceiro das nossas atividades. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estarmos aqui. Ontem eu fiquei preocupado em conhecer um pouco mais da história da Universidade Federal do Amazonas, essa discussão de ser a primeira, e o resgate histórico que se faz a respeito da agora UFAM. Então, a história da universidade inicia em 17 de janeiro de 1909, quando o grupo de visionários fundou a Universidade Brasileira, a Escola Universitária Livre de Manaus, mais tarde denominada Universidade de Manaus. E em dias atuais diremos que virou um caso de sucesso, um case de sucesso, que, dentre vários objetivos, tinha a preocupação de dar à população desse Estado uma qualidade de vida melhor naquele momento. E esse é um dos nossos objetivos como instituição de ensino. Gostaria de destacar 3 pessoas daquele momento, e um momento mais recente, na verdade, dentre muitas, sem cometer as injustiças históricas que tiveram particular importância para chegarmos ao dia de hoje. Primeiro, já citado aqui, seu Elálio Chaves, o idealizador da universidade. Então, imagino que muitas ideias surgem ao longo do tempo, mas poucas, muito poucas se transformam numa realidade como a UFAM o transformou. O senhor Astrolábio Passos, primeiro diretor-geral, eleito pelos representantes das faculdades, das unidades isoladas, e o desafio de se criar, a partir do nada, uma universidade. E, por fim, já mais recentemente, em 12 de junho de 62, através da Lei Federal 4.069-A, o senador Arthur Vigílio Filho, que deu origem à era moderna da UFAM, vamos dizer assim. Então, nos diz a história da querida UFAM que, desde o início, já existia a preocupação quanto à formação de obtenção dos recursos financeiros para a sua manutenção. Então, professor Silvio Pulga, imagina, naquele momento, já havia aquela preocupação
e hoje se torna recorrente. É um ciclo de vida. Quais seriam as fontes de recursos para que a primeira universidade brasileira pudesse funcionar de forma efetiva e realizar sua missão institucional? Atualmente, depois de 110 anos, a mesma preocupação ainda existe. De onde vêm e virão os recursos para a manutenção da universidade, dos seus cursos de graduação e pós-graduação, para a formação de um capital intelectual, para o crescimento e desenvolvimento desta região, tanto no interior quanto na capital. De pesquisas essenciais e de todo o ecossistema, com professores, pesquisadores, bolsistas e laboratórios para realizar tais. Para manter os programas de extensão, que atendem às mais diversas comunidades de várias cidades onde a UFAM está presente nesse estado. Os desafios da gestão superior são grandes. Fazer a governança da Universidade Federal do Amazonas é uma contínua guerra. Eu tinha botado batalha, professor Silvio, mas, na verdade, é uma guerra, né, composta de várias batalhas. Trabalhar para encontrar novas fontes de recursos, professor Silvio. Trabalhar para oferecer uma educação de qualidade. Trabalhar para fazer ciência. Trabalhar para realizar educação na capital e no interior. Nos momentos de adversidades, aparecem oportunidades especiais para desenvolver trabalhos, de encontrar parceiros assim como nós o somos, o EA, o FAM, de caminhar para um futuro de soluções e inovação. E assim, de se reinventar como fonte de produção de conhecimento, de ciência. Sem sombra de dúvidas, estamos certos de que o papel da UFAM está muito vivo, há tempos, em cada cidadão e cidadã amazonense e de cada um que resolveu escolher o Amazonas para viver. Os merecidos agradecimentos são prestados a todos os docentes, técnicos administrativos, servidores aposentados, discentes e egressos que contribuíram e têm contribuído para que a UFAM tenha tido, nestes 110 anos de vida, reconhecimento e de fazer o diferencial transformador para todos nós. E destacando aqui, em especial, a todos os ex-reitores, na presença do professor Valmir Albuquerque. Obrigado. Hoje é um momento de alegria para todos nós, pois a Universidade Federal da Amazônia é um patrimônio único, ímpar para a nossa região e o nosso país. Meu caro professor Silvio Puga, que a sua gestão continue a levar a UFAM às posições de destaque que ela merece. Finalizando, destaco a frase colocada no brasão da UFAM, em Universitas Scientia Veritas. Então, em meu nome, em nome do magnífico reitor da Universidade do Estado do Amazonas, Clinaldo de Almeida Costa, e de toda a UEA, desejo que muitos anos profícuos venham e que assim seja. Muito obrigado. Convido agora para o seu pronunciamento o senhor professor doutor Valmir Albuquerque. Excelentíssimo senhor vereador Gedeão Amorim, que preside esta sessão e um dos propositores desta homenagem, vereador Everton, magnífico reitor Silvio Puga, em nome de quem cumprimento as demais autoridades da mesa, deputado Heron Bezerra, em nome de quem cumprimento todos os nossos colegas de universidade e demais autoridades aqui presentes, alunos da UFAM, ex-alunos, servidores da casa, que torna essa homenagem mais brilhante ainda, como membros do coral, tanto da universidade quanto da Câmara Municipal. Os que me antecederam já traçaram mais ou menos um panorama da história dessa instituição gloriosa de ensino superior, que é a nossa alma mater. Mas eu gostaria de
fala de coisas mais singelas. Já aposentado pela universidade, após o término do meu mandato, e como professor voluntário, vou dar uma disciplina num curso de pós-graduação em Maués. E, como praxe, o professor, no primeiro dia de aula, pede que os alunos se apresentem. E foi uma emoção muito forte para mim, e confesso que chorei, quando um dos alunos levantou e disse: eu sou professor de uma escola isolada da Boca do Sicantá. O rio Sicantá é um afluente do Rio Negro, do Rio Preto de Maués, um dos afluentes. E na Boca do Sicantá foi aonde existiu um sítio do meu avô. Minha mãe nasceu no Juruá e depois meu avô migrou para o interior de Maués, começando a plantar guaraná naquela região. E ali a minha mãe viveu. Não havia escola, todos eram analfabetos, não tinham essa escolaridade. Foram alfabetizados pela minha avó naquilo que ela pôde fazer. E foi uma emoção muito forte de saber que na Boca do Sicantá existia uma escola isolada agora, com um professor graduado pela Universidade do Amazonas e já fazendo um curso de pós-graduação. Isso é que é a alma da universidade. Mas não é só isso. Essa universidade, por ser a primeira do Brasil, ela tem uma história que difere das outras. E as pessoas perguntam por que primeira do Brasil, no fim do mundo, e essas coisas assim, como se aqui, esse Brasil até hoje acha que não pode ter nem gente, porque nos considera como um imenso vazio. Nós somos, às vezes, tidos como espécie rara. E tratados como colônia, como fomos sempre. Nós não éramos Brasil. Entramos nesse Brasil porque perdemos a guerra, fomos submetidos até 1823, nós não éramos Brasil, viramos Brasil, fomos submetidos por ele, e até hoje recebemos um tratamento de colônia. Mas como colonos, nós soubemos nos defender e sobreviver. Razão pela qual fizemos a primeira universidade do Brasil, porque tudo chegou depois de 100 anos. O Banco do Brasil chegou aqui 100 anos depois de fundado por Dom João VI. Antes disso já tinha um banco inglês que fazia todas as transações bancárias. Mas a universidade foi a primeira, porque nós não éramos Brasil, Dom João não tinha nada a ver com isso, autorizou os primeiros cursos superiores, porque era proibido o curso superior no Brasil, para não concorrer com os cursos da metrópole. Foi proibido.
até a vinda da família real, foi proibido no Brasil o ensino superior, tentado pelos jesuítas, mas sem sucesso. Mas nós conseguimos fazer a primeira universidade aqui. Isso foi muito interessante, o Brasil até hoje não aceita. Começa a dizer, não era federal, não era não sei o que. Só que a Constituição brasileira, em vigor, o ensino superior era atribuição dos estados. E o ensino fundamental e médio, ensino básico, era a responsabilidade da União, era o inverso. E os estados é que fundavam as primeiras escolas de nível superior. Por isso que nasceu em São Paulo, Pernambuco, e ninguém era federal. E a Universidade do Brasil, criada em 1923, é porque havia uma emergência que estava chegando aqui o rei da Bélgica e tinha que dar a ele um título de doutor honoris causa, e só a universidade pode dar isso. Criou-se a Universidade do Brasil e, portanto, ela foi tida como a primeira universidade federal criada pelo governo federal. Mas é interessante. E essa é a história da nossa sobrevivência. E é interessante dizer que nos momentos de crise, as instituições têm que se reunir para salvar a universidade. E eu tenho certeza que nós, uma vez mais, superaremos essas dificuldades. Não vamos trancar as portas, apagar as luzes, trancar as portas e sairmos de férias enquanto procuram desbloquear os recursos que a universidade precisa. Sei que é mais uma violência que se pratica com a universidade. E não é recente essa tentativa de acabar com a universidade pública, colocando-a como um ônus, como um gasto e não como um investimento. É importante que o Estado reconheça que há obrigações constitucionais que competem ao governo federal, e é bom que se diga. É preciso que o governo federal ajude o ensino básico. Mas a prioridade do governo federal é constitucionalmente a sua obrigação de manter as universidades, as instituições de ensino superior, para suprir as necessidades dos estados e municípios, que são constitucionalmente responsáveis pelo ensino fundamental e médio. Existem os fundos e os recursos especiais que fazem isso, e a atividade do governo federal é complementar. É enganação, é mentira dizer que pode inverter prioridades. O governo federal não está autorizado, seja ele mesmo legitimamente eleito pelo povo brasileiro com grande e expressiva votação, sob pena de incorrer num ato de inconstitucionalidade, fugir da sua obrigação de manter as universidades públicas enquanto elas existirem. Ele não pode fazer isso. E é nisso que nós acreditamos que haverá uma solução para essa problemática. E nem tampouco esse governo federal pode se furtar o dever de auxiliar naqueles programas universais o ensino fundamental, o ensino médio, ajudando os municípios e estados nas suas obrigações constitucionais. Este é um dever de Estado que não é de governo. Eu acredito que nós superaremos isto.
Embora saibamos que a situação financeira, a situação econômica do país é grave. Que os governos, que o dinheiro não brota da terra, que ninguém encontra pote de dinheiro em cada lugar. Então é necessário suprir a várias dificuldades. E é por isso que nós temos que acreditar no bom senso, mas também não perdermos o senso de luta, o senso de cobrança, o senso de indignação cidadã, que deve fazer com que esta instituição, perene que é, tão necessária para aspirações, para o desejo de todas aquelas pessoas que almejam o engrandecimento de sua alma. E é por isso que esta homenagem, vereador Gedeão, vereador Everton, ela é importante. Ela nos fortalece. E eu, em nome de todos aqueles ex-reitores, quero agradecer essa casa por mais essa demonstração de afeto com a nossa instituição. Não diria que é uma obrigação, mas ela é significativa porque reconhece a obrigação como um dever institucional de uma casa que representa o povo. E essa universidade, que nos seus primórdios, trazendo o ensino superior há muito tempo, tem colaborações diversas para com essa cidade. O próprio campus, de 640 hectares, é a maior área verde urbana que ajuda na estabilidade do clima dessa cidade, que cresce espalhada por todos os lados e que teve que derrubar suas árvores. Isso é importante. Aquela floresta, que alguns até pensam e dizem que é uma floresta nativa, aquela floresta só existe porque existe a UFAM, existe a Universidade do Amazonas ocupando aquele espaço. Ali era uma área de capoeira, aquela floresta cresceu porque nós mantivemos a ocupação daquele pedaço na forma que ela se encontra hoje. Isso é importante. Isso é importante para tudo. É um lugar de pesquisa, um lugar de equilíbrio para o nosso clima na cidade, um lugar importante para todos nós. E é isso que faz da universidade uma instituição que é representativa de todos nós. Obrigado a todos que contribuíram para essa cerimônia bonita. E aqui, com essas palavras, eu espero expressar o sentimento dos colegas que não puderam estar aqui presentes. E daqueles que já morreram, que Deus tenha suas almas e reconheça a contribuição que deram para essa instituição. Muito obrigado. Neste momento, convidamos o magnífico reitor, professor doutor Silvio Mário Puga Ferreira, reitor da Universidade Federal do Amazonas, para fazer o seu pronunciamento. Excelentíssimo senhor vereador Gedeão Amorim, propositor da homenagem aos 110 anos da Universidade Federal do Amazonas, também nesse ato, com a propositura do vereador Everton Vanderlei. Quero saudar o vice-reitor da Universidade do Estado do Amazonas, o professor Cleto Cavalcante Leal, que neste ato representa o magnífico reitor
Cleinaldo Almeida. Quero saudar o excelentíssimo senhor vereador Alonso de Oliveira, saudar o vereador Dante, que por outro motivo, outro compromisso, teve que se ausentar, mas pediu as escusas. Sua Senhoria, o ex-reitor da Universidade Federal do Amazonas, professor Valmir de Albuquerque Barbosa. Também saudar Sua Senhoria, o senhor Tenente Coronel de Infantaria, Cássio Daniel Bezerra do Vale, que neste ato representa a ala 8 da Aeronáutica. Saudar Sua Senhoria, o senhor Renato Aguiar Dias, diretor da FEComércio. E também saudar o representante do excelentíssimo senhor prefeito de Manaus, aqui à mesa, senhor procurador. Queria também saudar na plenária os nossos pró-reitores aqui presentes, na pessoa do professor João Ricardo Bessa Freire, saudar o deputado Heron Bezerra, e diretor do Centro de Ciências do Ambiente, saudar os diretores de órgãos suplementares, na pessoa do diretor da EDUA, o Sérgio Freire, saudar os nossos assessores, na pessoa do professor Paulo Negreiros, Edmilson Bruno, aqui presente, assessores da reitoria, os nossos diretores, na pessoa da professora Rosemara Staub, diretora da FAARTES, também o Evandro, do nosso sede, enfim, os nossos assessores. Saudando a todos, alunos, ex-alunos, vejo aqui o Alan Nogueira, que é aluno, ex-aluno nosso Garcia, enfim, todos os presentes. Professores, meus caros colegas técnicos administrativos, queridos alunos da UFAM, servidores desta casa e presentes na plenária, senhores e senhoras. Foi em 17 de janeiro de 1909 que essa história se iniciou com o surgimento da Escola Universitária Livre de Manaus, destacada no Guinness Book como a primeira universidade brasileira. Numa sessão solene, em fevereiro daquele ano, o Conselho Constituinte elegeu Eulálio Chaves para promover o reconhecimento da Escola Universitária Livre de Manaus e deu poderes ao mesmo para cuidar da publicação dos seus estatutos. Embora a Escola Livre de Manaus tinha sido criada em 1909, logo em sequência, o debacle da borracha fez com que as atividades daquela pioneira escola fossem reduzidas, fazendo com que a Faculdade de Direito fosse a única a permanecer como fio condutor daquele importante centro para o que viera outrora ser constituída a Fundação Universidade do Amazonas, que foi criada por Lei Federal 4.069-A em 12 de junho de 1962, por autoria de um projeto de lei do senador do Estado do Amazonas, Arthur Virgílio Filho, que criou a Fundação Universidade do Amazonas. Ela foi criada como fundação de direito público e mantida pela União. Sua função é estratégica, ministrar o ensino superior, desenvolver o estudo e a pesquisa em todos os ramos do saber, da divulgação científica, técnica e cultural, valorizando as especificidades econômicas e sociais do Estado do Amazonas. Passados 110 anos, a UFAM é a maior instituição de ensino superior do Estado, com atualmente matriculados 30.500 alunos na graduação e na pós-graduação. Mais destes 20.000 alunos ocupam vagas em cursos instalados na capital e nos demais campi instalados em 5 municípios no interior. No interior do Estado, atuamos diretamente nas unidades sediadas em Humaitá, Itacoatiara, Benjamin Constant, Parintins e Coari, onde estão 8.300 estudantes. Além disso, a universidade oferta
cursos de EAD, Educação à Distância, abrangendo, neste momento, 980 alunos, e a licenciatura indígena, que, somada ao Programa de Educação Básica, o PARFOR, também totaliza 1.200 inscritos, matriculados. Para funcionar contento, a UFAM mantém seu quadro, 3.529 servidores, dos quais 1.600 são professores e outros 1.600 técnicos administrativos, tendo 250 professores em regime de contrato temporário, os professores substitutos. No âmbito da pesquisa, nossa universidade mantém 39 programas de pós-graduação estrito sensu, a nível de mestrado e doutorado, e ainda temos doutorados interinstitucionais, firmados com instituições parceiras, nacionais ou internacionais, que trabalham conosco pelo aprimoramento acadêmico e científico dos nossos professores, técnicos e ex-alunos. Já são 9 os DINTERs formados na nossa gestão, sob a liderança da professora Selma Bassal e a sua equipe, e 8 estão em fase de tratativas para que também estejam em vigor ainda em 2019. Ressaltamos que a nossa busca é para manter um padrão elevado no ensino é gigantesca. Para tanto, temos que comemorar que no ano de 2018 alcançamos a histórica marca de termos no nosso meio 50% do nosso quadro efetivo de docentes são todos doutores. Uma marca impressionante, se considerarmos as dificuldades e todos os problemas que nos cercam. No meio acadêmico, a nossa titulação é alta, o que não impede que pleiteemos os recursos necessários para avançarmos cada vez mais nas nossas metas. Mas é na extensão universitária, liderada pelo professor João Ricardo Bessa Freire, que a UFAM demonstra o compromisso social com seu povo. Muitas são as ações desenvolvidas pela Academia em Prol da Sociedade. A mais recente e grandiosa realizamos nos municípios da Calha do Madeira, mais precisamente em Manicoré, Nova Olinda, Humaitá, onde foram promovidas cirurgias para a recuperação da visão de pacientes diagnosticados com catarata ou pterígio, popularmente conhecido como carne crescida. Quero registrar o apoio da bancada federal às ações de extensão de toda a bancada e, recentemente, das emendas colocadas pelo deputado Gedeão e pelo deputado Heron Bezerra, que eu peço uma salva de palmas aos dois presentes. A ação liderada pelo professor Jacó Cohen, vice-reitor e oftalmologista, beneficiou 400 pessoas, onde ele arregimentou forças e parceiros para que todos aqueles que precisavam de uma cirurgia pudessem ser beneficiados. Fato esse que foi registrado no Twitter do senhor presidente da República, em post recente, assim como no Twitter da Presidência da República. No âmbito da tecnologia, nossa UFAM também foi pioneira e vanguardista na criação da primeira Pró-Reitoria de Inovação Tecnológica, atuando no mapeamento das inovações, habitat de inovação e ação de empreendedorismo. É no âmbito da Protec, liderada pelo professor Valtair Machado, que identificamos indicadores de propriedade intelectual, alinhamos iniciativas com inventores quanto ao registro de patente e promovemos atividades inventivas e de aplicação industrial. Eu tenho citado as pró-reitorias que estão ligadas à atividade finalística da instituição, ensino, pesquisa, extensão, inovação. Mas essas ações, elas não aconteceriam se não tivéssemos a proatividade das pró-reitorias que estão na atividade meio, notadamente a pró-reitoria de administração, que é liderada pelo professor Raimundo Nonato Pinheiro e a sua equipe, a pró-reitoria de planejamento, que é liderada pela professora Cleomara Cerquinho e a sua equipe,
e a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, liderada pela TAI, Vanusa Firmo e a sua equipe. É a junção desses trabalhos, das pró-reitorias que estão na ponta, lidando com os nossos alunos, nossos pós-graduandos, com a nossa comunidade, com a ação das pró-reitorias que estão na atividade meio, esse somatório que faz com que a nossa universidade tenha êxito em todas as suas atividades. Como os senhores podem observar, parceria é a palavra-chave para vislumbrarmos um horizonte mais amplo. Mais do que parceria, há de se ter planejamento e pensamento no amanhã, convictos de ser um instrumento estratégico de gestão essencial para a evolução da universidade. Ela se faz guiar pelo PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que nesse momento vigora na instituição de 2016 a 2025. Esse plano identifica a filosofia de trabalho da UFAM, a missão a que se propõe, a sua visão e as diretrizes institucionais que orientam suas ações acadêmicas e administrativas, a sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas nos quais desenvolve e pretende desenvolver. Nossa produção científica tem crescido. Nossos pesquisadores têm recebido menções honrosas, sendo premiados em eventos científicos nacionais e internacionais. E nossa graduação, liderada pelo professor Davi Lopes, tem melhorado significativamente nas avaliações do próprio MEC, sendo que, nos últimos 2 anos, 80% dos nossos cursos avaliados em loco receberam a nota mínima 4 e a máxima 5 desses próprios avaliadores. E é motivo de nós comemorarmos, porque o nosso índice geral de curso é nota 3, e nós estamos muito próximos, e esperamos na próxima avaliação o nosso índice geral de curso ser em toda a universidade a nota 4, que será para nós um motivo de grande orgulho institucional. Mas além desses momentos internos, é preciso atender a teia de relações internacionais. Nesse sentido, a UFAM tem caminhado para promover parcerias, convênios, junto a outras instituições do Brasil e do mundo. O processo de internacionalização é uma realidade. Estamos caminhando a passos largos. Dentre vários exemplos liderados pela nossa assessoria de relações internacionais, dirigida pela doutora Leda Brasil, temos que mencionar a parceria inédita da UFAM com uma universidade chinesa. Pela primeira vez assinamos um convênio com uma universidade da China, a Universidade de Hubei, que proporcionou a vinda do Instituto Confúcio para atuar na UFAM, juntamente com a Faculdade de Letras. No Norte, é a única universidade que tem a parceria com o Instituto Confúcio, pelo meio do qual a UFAM trará e receberá, aliás, já recebeu, professores, pesquisadores e alunos da China para intercâmbio cultural e troca de experiências, além deles ensinarem o mandarim, as turmas estão lotadas, e temos também, cada vez mais próximos das instituições europeias e latino-americanas, com novas cooperações e fortalecendo as que existem. Na data de hoje, professor Gedeão, vereador Everton Vanderlei, e que a UFAM é laureada por esta casa, é oportuno fazermos um balanço de um histórico das nossas atividades. A despeito da situação conjuntural, entendemos que a união de todos e a continuidade do trabalho em todas as áreas há de transformar qualquer tormenta em uma simples onda. Mesmo que a tormenta nos aflige, nada nos desviará de permanecermos soberanamente no nosso rumo, traçado por Eulálio Chaves há 110 anos atrás. Senhores e senhoras, passaram pela universidade muitas pessoas que ocuparam e ocupam cargos de relevância no nosso Estado. Temos orgulho de nossos egressos, temos orgulho de todos aqueles que, aonde quer que estiveram,
dignificaram e honraram o nome da nossa universidade. Pensar a universidade é o exercício de pertencimento do futuro das novas gerações amazônidas e, mais particularmente, do que deixaremos como patrimônio intelectual para a sociedade. Aos meus colegas, professores, técnicos e alunos, deixamos um abraço respeitoso e tenho a certeza que a UFAM continuará forte e vamos resistir a qualquer momento, assim como os nossos ex-reitores, aqui personificado na pessoa do nosso professor ex-reitor Valmir Albuquerque, resistiu às intempéries do seu tempo e permitiu que a UFAM chegasse aonde chegou. Obrigado, Câmara Municipal, obrigado, povo de Manaus, pelo reconhecimento à Universidade Federal do Amazonas. Muito obrigado. Neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, ouvirmos a execução do hino do município de Manaus, executado pelo coral de servidores desta Câmara Municipal, sob a regência do maestro Johnny Moira. Enfim, estamos chegando.
Quero saudar mais uma vez, agora em condições de despedida, de encerramento, ao meu companheiro, o vereador Dr. Everton, que está aqui do lado, que é um dos signatários desta homenagem. Quero saudar nosso magnífico professor Silvio Pulga, querido por todos nós, que assume uma responsabilidade muito grande. Ele é quem está no momento daquela corrida da maratona. Cada um de nós vem passando o bastão. E eu sei que você passará esse bastão com grande crescimento. Outro dia, Heron, eu estava conversando com a Erundina, que continua muito lúcida ainda, velhinha, cabeça branca, né, com aquele jeito de nordestina sofrida, e eu cheguei para ela, mas, deputada, mas que contexto ruim. E ela disse, não se afobe não, deputado, não se aveste não, que a história não anda para trás. A história só anda para frente. E assim tem sido, não é? Hoje nós temos muitos problemas, mas são outros problemas, não são os mesmos do passado, não é? Quero saudar o nosso magnífico reitor, professor Cleto Cavalcante, vice-reitor aqui. Né? É que botaram aqui reitor, a gente aproveita para promover. Muito obrigado pela participação. Eu tenho um pé na Universidade do Estado. Todos nós temos, porque nós queremos que a Universidade do Estado seja tão progressista quanto temos feito o esforço pela Federal, não é? Quero saudar aqui o senhor Pablo da Silva Negreiro, corregedor-geral da Procuradoria-Geral do município de Manaus, neste ato representando o nosso prefeito de Manaus, e há pouco nós nos referimos aqui, algum de nós falou em nome do pai do prefeito, né? O senador Vigílio Filho, que em nominando a gente, de certo modo, homenageia também o prefeito de Manaus, que continua aqui, não é diferente da universidade, as limitações são grandes, cuidar de uma cidade destas, aqui é muito complicado. Né? Nós aqui... É filho do Paulo. É? Pode citar aí. Quem é que é filho do Paulo? O Pablo. Ah, é? Ah, é, muito bem, muito prazer. A Graça Jaqueira também. É? Ah, você é da Jaqueira também? O professor Paulo é meu companheiro de lutas aí, desbravador, não da Igreja Adventista, mas da Universidade Federal, com os cursos de extensão que criamos pelo interior do Estado. Imenso prazer estar... Cuidado, que Paulo está mais novo que você. Quero saudar os vereadores que estavam aqui, já se foram. Faltou aqui o nome. Dr. Valmir Albuquerque, meu estimadíssimo companheiro de maratona, né? Assim nos referindo, que está sempre jovial. O Valmir não envelhece, eu acho que tomou formol, está sempre bem, graças a Deus. Eu tenho uma coisa boa, eu gosto de ouvir o Valmir, que ele tem detalhes assim, sempre muito curiosos, é muito, muito bom ouvir o Valmir. Quando vocês tiverem a oportunidade um dia, vocês convidem-no para tomar vinho e ele contar a história dos padres, que ele sabe cada coisa. Eu quero agradecer a presença muito importante aqui do nosso tenente-coronel Cássio Daniel Bezerra, sempre presente conosco, muito bom que esteja aqui. Você é de Manaus? Então agora você vai ter que ser. Né, para tomar conosco essa... exatamente. O amigo Renato Aguiar Dias, diretor da Federação do Comércio, muito obrigado pela presença, tá bom? Manauara, esse não precisa a gente mais fazer exortação nenhuma não, já está conosco, né? Enfim, agradecer a todas as pessoas que estão aqui, eu sabia que pecaria muito, mas está aqui a Cleomar, minha companheira, está ali o Valteir, o João Ricardo, Bessa, enfim, a todos que aqui estão,
Sintam-se todos assim nominados, agraciados. Este momento é para nós, como dissemos desde o início, muitíssimo importante. Isso é uma hora de afirmação e reafirmação da importância da nossa instituição. E eu passo agora para os termos finais, que já é meio-dia e um pouquinho mais. Agradecendo a Deus pela paz deste ofício e usando das prerrogativas que me são atribuídas, declaro encerrada esta solenidade em homenagem aos 110 anos da Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Está encerrada. Vereador professor Gideon Amorim, encerrando a reunião solene em homenagem à UFAM. Continue com a nossa programação.